capítulo de número 3. Hoje nós encerraremos essa série de exposição do Antigo Testamento, terminando aqui em Malaquias. Nós iniciamos lá em Gênesis e fomos caminhando até chegar no livro do profeta Malaquias. E então, Malaquias 3, versos de número 7 a 12. Então, iniciaremos aí um longo estudo com o Novo Testamento a partir de janeiro. Tá? Vamos aprender também os valiosos ensinos do Novo Testamento a partir de janeiro. Livro de Malaquias, capítulo 3, versos 7 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus: recebamos com fé e com atenção. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo e amado Deus, glorioso Pai, te louvamos e te exaltamos pela tua grandeza e pela tua bondade em compartilhar conosco a tua palavra, Senhor, para a nossa edificação, a nossa exortação e também ensinamento, para que possamos cultuar a Ti conforme o Senhor quer que nós cultuemos. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e que ela desça ao nosso coração. E uma vez que descendo ao nosso coração, possamos praticá-la no dia a dia, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o puritano John Owen, do século XVII, se não me falha a memória, 16 e 17, ele escreveu sobre a obediência a Deus esta frase, ou este pensamento: não há qualquer tipo de obediência que prestemos a Deus contra o qual o pecado não se opõe. E quanto mais espiritualidade ou santidade houver no que fazermos, maior é esta oposição. Assim, aqueles que buscam oferecer o melhor a Deus são os que experimentam a oposição mais forte. Então, John Owen, olhando para esse texto de Malaquias, ele então escreve este pensamento dizendo que todas as vezes que nós tentamos fazer o correto para agradar a Deus, todas as vezes que nós propomos no coração servir ao Senhor com gratidão, com obediência à sua palavra, vamos ter oposição. Tá? Vamos ter oposição do inimigo de nossas almas, Satanás, da nossa natureza pecaminosa e também daqueles que são chamados pelas Escrituras dos filhos de Jahwe. Esses vão procurar sempre fazer com que nós andemos opostos àquilo que o Senhor determinou. E para entendermos, meus irmãos, o que o profeta Malaquias está escrevendo nesse capítulo 3, é preciso que nós relembremos de todo o livro. E para entender todo o livro do profeta Malaquias, nós temos que recorrer para a aliança do Senhor com o seu povo, porque aí nós vamos entender que nesse texto Deus está pedindo quando nós nos propomos a falar nessa noite que cultuar a Deus exige obediência. Embora nós lemos sobre dízimos e ofertas, e para qualquer pregador que não tenha uma obediência das Escrituras, é
é um prato cheio para falar de dízimos e ofertas, de falar de desafio, de propor aí que você faça um voto com Deus e você ter uma quantidade X nessa noite no gasofilácio. É um prato cheio que muitos têm usado. Mas a nossa proposta nessa noite é falar que o culto a Deus exige obediência. Cultuar a Deus exige obediência. Deus exige obediência do seu povo para cultuá-lo em todas as esferas. Então, para compreendermos o livro de Malaquias, à luz da doutrina da aliança, é preciso que nós então recorremos a essa doutrina tão valiosa e tão cara para nós, que é a doutrina da aliança, como Deus se aliançou com o seu povo. E por diversas vezes mencionados nessa profecia de Malaquias, ele vai sempre lembrar o povo, os estatutos, a aliança que Deus fez, a palavra do Senhor, em outros termos. Então nós precisamos lembrar que lá atrás, no livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão e o tirou da terra de Ur dos caldeus, dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ali Deus firma uma aliança com Abraão, e esta aliança está mencionada lá no capítulo 12, quando Deus muda então a história, a trajetória de Abraão, se aliançando com ele. E em Gênesis 17, Deus então ratifica esta aliança com Abraão, fazendo um pacto com Abraão mesmo ali no capítulo 17. De sua parte, Deus então se compromete ao quê? Deus se compromete a ser o Deus de Abraão e de toda a sua descendência. Então Deus aliançou com Abraão e disse, eu vou te abençoar, e a sua descendência será abençoada mais do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Então Deus disse, todos serão abençoados em Abraão. E então, meus irmãos, Deus haveria de proteger toda a descendência de Abraão, todos aqueles que estão em Abraão. Deus deveria dar essa proteção e abençoá-los, estender a sua mão de bênção sobre esta geração. Deus prometeu àquele povo que veio de Abraão dar a eles uma terra, um reino, e que essa descendência de Abraão seria um canal de bênção, não só para Deus, mas para toda a terra. Por isso que lá em Gênesis 12 diz, toda a terra será bendita, toda a terra será bendita. Então, mas Abraão, do lado de Abraão, precisava ter um cumprimento, alguma coisa. Do lado de Deus foi, eu vou te abençoar, e vou abençoar toda a sua descendência. E toda a descendência, a sua descendência será bendita por causa do pacto que eu fiz com você. Mas Abraão teria uma condição para que Abraão e toda essa descendência recebesse essa bênção do Senhor. E do lado de Abraão só foi pedido uma coisa: a obediência. Assim como lá atrás em Adão, no período da inocência, também foi pedido que ele obedecesse a Deus. Para Abraão então é obediência. Abraão teria que obedecer a Deus, e não só Abraão, mas toda a sua descendência, e o conteúdo dessa obediência viria um pouco mais tarde, lá na lei de Moisés, ou por intermédio de Moisés, com a lei que o Senhor entregou nas mãos de Moisés, que nós chamamos de os 10 mandamentos. E não só os 10 mandamentos, mas também as leis que fizeram com que o povo se relacionasse com Deus em todas as esferas, principalmente também no culto a Deus. Então Deus entregou a lei, e a lei começa justamente, o decálogo começa justamente com não farás, não terás outro Deus diante de mim, ou seja, não cultuarás outro Deus. E nas leis de relacionamento de culto, também é dado aquele povo para prestar culto somente a Deus, adorar somente a Deus. E esta aliança, meus irmãos, que o Senhor fez com Abraão, ela não foi revogada. Ela continua. Jesus Cristo não revogou, não anulou esta lei, ou esta aliança, melhor dizendo, que foi feita com Abraão. Mas Jesus ratifica nele, Jesus Cristo, esta aliança. A nova aliança do Novo Testamento não anula a aliança anterior feita com Abraão. Então, ainda hoje, esta aliança está ratificada, só que agora em Cristo. Então, todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que são obedientes a Cristo, serão abençoados e serão benditos. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós vamos ver o oposto de fé, obediência e culto. Nós vamos ver que esse povo faltou-lhes fé, eram desobedientes e não
não prestavam culto a Deus. Então nós temos que olhar para esse texto e entender que fé, obediência e culto fazem parte do mesmo pacote. Então você imagina aí um pacote na sua mão, e dentro desse pacote tem aí fé, obediência e culto. Então aqueles que obedecem a Deus, confiam nele, tá? E aqueles que confiam em Deus, obedecem ao Senhor. E aqueles que obedecem a Deus, eles então cultuam ao Senhor da maneira correta, disse Charles Spurgeon. Então, assim nós podemos ver, meus irmãos, que a quebra da aliança pelo povo de Israel no culto a Deus, que estava sendo apresentado de qualquer maneira, de qualquer jeito, com qualquer tipo de oferta e sem a devida honra, foi um dos motivos que esse povo padeceu, um dos motivos que esse povo foi exortado pesadamente pelo Senhor, pelo profeta Malaquias. Então nós vamos ver aqui 3 coisas interessantes para nós de como cultuar a Deus em obediência. Primeiro, Deus chamando a atenção desse povo para que eles cultuassem ao Senhor com obediência, Deus faz uma declaração, já no verso 7, o Senhor faz uma declaração. Olha a declaração de Deus: desde os dias dos vossos pais. Então o Senhor está falando para eles, olhem para a história, assim como foi o pai de vocês desobedientes, vocês também são. Desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Então veja, aqui, meus irmãos, nós podemos ver como Deus é paciente, como a paciência de Deus parece ser algo inesgotável. E ao longo da história, o povo de Deus desobedeceu a Deus por muitas vezes. Por isso que o Senhor está dizendo, desde a época dos seus pais, vocês se desviam dos meus estatutos, vocês burlam as minhas leis. Então, ao longo da história, esse povo provocou a paciência de Deus, desobedecendo a sua lei, desobedecendo as suas ordens, né? Burlando as leis do Senhor, né? E Deus sempre esteve disposto a perdoar esse povo. Olha que interessante, né? Esse povo fez pouco caso do Senhor durante muito tempo, desobedeceu a Deus, ignorou os estatutos do Senhor, burlou as leis do Senhor, mas Deus ainda estava disposto a perdoar esse povo, se eles se arrependessem. Alguém em dúvida sobre a bondade de Deus me manda uma charge, e nessa charge estava assim: a diferença entre Deus e eu é que eu não perdoaria, eu não suportaria e mataria um pedófilo. Deus não. Então, meus irmãos, eu conversando com essa pessoa sobre essa charge, eu mostrei a ela a diferença entre nós e Deus. Eu mostrei a diferença. Que Deus não age com sentimentos humanos. Que Deus não é volátil nas suas ações como nós. Que Deus não é temporal como nós. Deus perdoa o bandido mais déspota que nós conhecemos. Deus perdoa qualquer bandido, qualquer assassino. Deus perdoa qualquer ditador. Deus perdoa qualquer um que se afundou na lama do pecado e faz dele uma nova criatura. Deus faz dele um novo ser. E nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso. Então, meus irmãos, nós não podemos nunca nos comparar a Deus. Este povo, meus irmãos, estava abusando da paciência de Deus, burlando as leis do Senhor, achando que poderia enganar a Deus, e indo cultuar a Deus de qualquer jeito, maculando a palavra do Senhor, maculando aquilo que é mais sagrado, que é o culto a Deus. E Deus ainda assim estava com seus braços abertos, pronto para perdoar. Pronto para perdoar. Meus irmãos, nós podemos ver aqui nesse texto que
Ele é um Deus gracioso e bondoso. Um Deus que não leva em conta as nossas muitas falhas, não leva em conta a nossa ignorância. Porque, meus irmãos, muitos daqueles judeus que voltaram do cativeiro deram as costas para Deus, ignoraram o perdão de Deus. Vejam só, Deus pronto para perdoar, eles ignoraram o perdão de Deus e a restauração de Deus, porque não quiseram reconhecer que eles pecaram, não quiseram reconhecer que eles são pecadores. E esse é o maior problema que eu e você temos, quando nós achamos que nós somos perfeitos, quando o nosso Deus só está apontado para os outros, quando nós somos os santinhos e os outros são os pecadores, quando nós nos colocamos numa cerca impenetrável e uma áurea angelical, e nós só apontamos os outros, ignoramos o perdão de Deus e a restauração do Senhor. Esse povo então deu as costas para Deus, e nós não podemos seguir este exemplo mau, porque Deus está sempre pronto para perdoar todos aqueles que se voltam para Ele, todos. Não há nada que nós façamos que Deus não possa nos perdoar, não há nada que nós tenhamos praticado que Deus não possa nos perdoar. E não só nos perdoa, como Ele nos purifica, nos restaura, nos transforma e faz de um Zaqueu, que era um defraudador, um homem de Deus, que transforma a vida de uma prostituta, como era o caso de uma das discípulas de Jesus, que molda a vida de homens que eram mal vistos na sociedade nos tempos de Jesus, e os transforma. E então, meus irmãos, nós não podemos ignorar o perdão de Deus. E este povo então ignorou, quando o Senhor disse: voltem para mim. A resposta deles foi totalmente contraditória. O Senhor diz: voltem-se para mim, arrependam-se dos seus pecados, guardem os termos da minha aliança, renovem a minha aliança, a aliança comigo, façam isso. Mas o que esse povo estava dizendo? Esse povo voltou-se para Deus e disse assim: espera lá, o que nós fizemos? No que nós temos que nos tornar a Ti? No que nós temos que voltar ao Senhor? Do que nós temos que se arrepender? Mais à frente, Deus vai dizer a eles, no verso 10, que eles roubaram a Deus, que eles deveriam se arrepender. Isso que nós podemos ver no verso 9, no verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, responde o Senhor. Meus irmãos, este povo estava totalmente cego. Eles não estavam olhando a oportunidade que o Senhor estava dando a eles de se arrependerem, porque eles estavam maculando o culto a Deus. Então o Senhor convoca eles: venham a mim e eu vou abençoar vocês. Vocês precisam se arrepender. E eles: do quê? Do que nós estamos, do que nós precisamos voltar? Do que nós precisamos arrepender? Deus diz: porque vocês me roubam. Aí a resposta deles é totalmente contraditória. No que nós roubamos a Deus? Como o homem pode roubar a Deus? Como o homem, um ser fraco, um ser insignificante, pode roubar um Deus tão grande? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas, e nós vamos falar disso. Então, este apelo, meus irmãos, este apelo que Deus faz aqui para que o homem se arrependa, a expressão aqui é muito forte, é dar meia volta. Tá? Não é simplesmente deixar algo, mas é dar meia volta. É como se o homem estivesse caminhando numa trilha e Deus diz: dê meia volta, dê meia volta. Tá? No grego seria uma mudança de mente, seria a tal da metanoia. Né? Então Deus disse a eles: vocês desviaram-se dos meus estatutos, vocês transgrediram a minha lei, e vocês transgrediram aquilo que chamamos de mordomia, a administração dos dízimos e das ofertas alçadas. Então diz: se arrependam,
e eu me tornarei a vocês. Se vocês se arrependerem, vocês serão restaurados, vocês serão perdoados, e as suas necessidades materiais serão supridas de acordo com a obediência a Deus. Meus irmãos, por que eles estavam roubando a Deus? Deus disse para eles que eles estavam roubando, e aqui Deus fala de uma mordomia, né? E essa mordomia que Deus fala a eles equivale a uma fraude. Eles estavam fraudando a Deus, ou seja, roubando mesmo, literalmente roubando Deus. E Deus diz que é nos dízimos, e isso que eles estavam fazendo era uma desobediência à lei, porque quando nós vamos lá para Levíticos capítulo 27, se você quiser abrir sua Bíblia em Levíticos 27, versos 30 a 31, você vai ver que este povo estava defraudando a lei, estavam deixando de cumprir uma ordem que o Senhor deu a eles na lei, lá em Levíticos. O Senhor deixou claro o que precisava se fazer. Capítulo 27, versos 30. Também todas as dízimas da terra, tanto de cereais do campo como das frutas das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara do pastor, e o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o tocará, mas se algum modo o tocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Então veja, o Senhor deu uma ordem aqui a eles. A entrega dos dízimos era uma ordem. Eles precisavam dar isso e levar isso à casa do Senhor. Eles tinham que depositar isso no celeiro do Senhor. E eles estavam então descumprindo uma ordem que é dada também em Levíticos 18, que é repetida em Deuteronômio 24, para os dízimos e as ofertas. Então, eles deveriam, do seu plantio, dos seus gados, trazer a 10ª parte para a casa do Senhor. E a palavra oferta aqui, que é dada, se aplica a primícias voluntárias, ofertas voluntárias. Além da 10ª parte do gado e da colheita, eles deveriam levar ofertas alçadas espontâneas para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, Ele declara a esse povo: vocês não estão me cultuando conforme eu ensinei vocês. Eu disse como devo ser cultuado. E se o culto, ele é, e de fato é, a obediência ao que Deus deixou, então não cultuar da maneira como Deus estabeleceu é um pecado. E nós precisamos nos arrepender disso. Trazendo para nós, Deus disse como Ele quer ser adorado. Deus não pede de nós, de nenhum de nós, nada daquilo que nós não possamos dar a Deus. Como Deus disse que Ele quer ser cultuado por nós? Em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, não adorar a Deus em espírito e em verdade é uma desobediência a Deus. Como é que Deus quer ser cultuado? Deus quer que toda a glória no culto seja dada a Ele. Quando nós não damos a glória a Deus, nós estamos desobedecendo a Deus. Como Deus quer ser cultuado? A palavra diz: tudo que tem fôlego louva o Senhor. Louva o Senhor com instrumentos de cordas, com saltério, com harpa. Quando nós não fazemos isso, se referindo não só a instrumentos, mas também a nós estamos pecando, desobedecendo a Deus. Como Deus quer ser cultuado? Com os dízimos e as ofertas. Quando nós não fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Deus. Então vejam, o culto a Deus não é simplesmente entrar numa igreja, não é simplesmente sentar em um banco e cantar 2, 3 hinos, ouvir um pregador expor um texto e voltar para casa. O culto a Deus requer aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele prescreveu, como Ele quer ser adorado. Por isso, nós temos que nos preparar para o culto a Deus. Por isso, devemos entrar por essas portas com obediência ao Senhor. Com obediência a Deus. Porque
senão o nosso culto ele é rejeitado. O culto é rejeitado por Deus. Deus não aceita qualquer coisa, porque Deus não é qualquer um. Deus não aceita resto, porque Deus não é sobra de nada. Deus, ele quer o melhor que nós possamos dar. E ele quer de nós obediência no culto a Ele. Mas aí, meus irmãos, a partir do verso 8, então o povo questiona Deus. Olha o que diz aí. Deus fala: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e ainda dizeis: em que roubamos, em que te roubamos? Né? Fazendo coro ao que eles dizem no capítulo 7, em que nós devemos, em que havemos de tornar? Depois, em que te roubamos? Então, este povo, meus irmãos, a reação deles é uma reação contraditória, uma reação totalmente fora dos padrões do povo de Deus. Eles disseram: mas em que havemos de tornar? Do que o Senhor está falando? Nós não estamos entendendo o que o Senhor está dizendo. Arrepender-se por quê? Em que estamos pecando contra o Senhor? O que estamos fazendo de errado? Percebam, são coisas que muitas vezes nós repetimos. No que eu tenho sido mal para o Senhor? No que eu não tenho feito certo ao Senhor? No que eu tenho deixado de cultuar biblicamente ao Senhor? As consciências, ou a consciência deste povo foi cauterizada. Eles não sabiam que eles eram pecadores, ou não aceitavam que eles eram pecadores. Eles não reconheciam que tinham se desviado do caminho do Senhor. Então eles estavam questionando a Deus, dizendo: o que nós temos feito de errado? O que nós erramos? Abandonaram a lei, macularam o culto, ofereceram qualquer oferta ao Senhor, deixaram o Senhor de lado e ainda perguntavam no que eles estavam desagradando a Deus, porque eles achavam que somente oferecer um animal defeituoso, o resto, ou cultuar ao Senhor ali no tabernáculo, no templo, era suficiente, quando Deus pedia muito mais do que isso. Meus irmãos, aonde é que eles estavam roubando a Deus? O verbo hebraico aqui para roubar, ele ocorre só duas vezes, né? Ele ocorre aqui no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 9, e lá em Provérbios 22, 23. E aqui a palavra que mais se aproxima aqui daquilo que o profeta está tentando dizer é que eles trapaceavam, tá? E faz muito sentido ser a palavra trapacear aqui, porque nós vimos que no capítulo 1, eles fazem o quê? Eles levam oferta de qualquer jeito. Eles levam um animal com defeito, animal que era reprovado pela lei, oferta maculada, ou seja, trapaceando o Senhor. É mais ou menos se alguém quisesse impressionar uma igreja com uma nota de R$200 falsa, dizendo assim: eu vou lá, vou colocar a nota, ainda vou mostrar, eu colocando a nota, todo mundo vendo a notinha de R$200 ali, achando que aquilo vai impressionar Deus, que é a igreja, achando que ele vai conseguir enganar com aquela nota falsa, né? Em uma certa oportunidade, em uma outra igreja, a gente levantou um certo número X de cheques sem fundo. A pessoa dava o cheque, valor alto para manter a pose, e o cheque, quando caía, não tinha fundo. E aí, como que faz? Não, 15 dias. 15 dias. Não, mas 15 dias. E o cheque nunca caiu. Aí tinha que rasgar o cheque e deixar para lá, quem vai processar uma pessoa, né? Então, era feito assim. Isso é tentar trapacear, é achar que vai ganhar a bênção de Deus como trapaça. Meus irmãos, eles estavam fazendo isso quando eles deixavam de apresentar a Deus aquilo que era do Senhor, aquilo que era de Deus, tá? Então essa palavra trapaça cai muito bem aqui no texto. Era possivelmente o que esse povo estava fazendo, né? E um ponto sobre o qual esse povo era culpado era justamente de segurar o dízimo, reter. Eles entregavam a oferta de qualquer jeito, trapaceando, mas o dízimo eles retiam o dízimo, tá? Eles não levavam as ofertas, os dízimos e as ofertas ao templo, tá?
de modo que o culto a Deus era negligenciado. Eles iam lá, apresentavam um animalzinho, ou farinha de erva, que seja, e retinham os dízimos das ofertas, né? Com isso, meus irmãos, eles deixavam os sacerdotes sem o sustento suficiente para a manutenção deles, porque lá atrás nós devemos lembrar na lei que os levitas, eles não tiveram na distribuição das terras, eles não tiveram terras, porque Deus disse: olha, eles são meus, eu vou cuidar deles. Então Deus estipulou que todas as demais tribos deveriam contribuir, tá, com o dízimo, para que a tribo de Levi, que trabalhava no templo, que cuidava do culto a Deus, eles fossem sustentados pelas demais. E quando eles não fizeram isso, então os sacerdotes começaram a ter dificuldade, e a casa do Senhor começou então a sofrer prejuízo por causa da negligência que este povo fez retendo o dízimo. O dízimo, ele fornecia o sustento para os trabalhadores do templo da casa do Senhor. Então o povo, meus irmãos, no dia do profeta Malaquias, desobedeceu um mandamento de Deus, tá? Desobedeceu uma ordem de Deus, que era trazer os dízimos dos seus ganhos, conforme nós lemos aqui em Levíticos 27, da 10ª parte dos cereais, da 10ª parte do gado, e ofertas voluntárias eram para ser levadas na casa do Senhor. Então eles negligenciaram isso, e nós precisamos entender que isso faz parte do culto, tá? E nós não precisamos barganhar com Deus, nós não precisamos ter medo, achando que nós vamos ter prejuízos ao fazer essa parte do culto, porque lá em Lucas capítulo 6, verso 38, o Senhor diz: dêem e vos será dado. Ou seja, podem contribuir, que o Senhor acrescentará na vida de vocês. Quando nós damos, quando nós entregamos aquilo que é de Deus, como parte do culto, tá? Como parte do culto, devemos recordar das bênçãos que o Senhor já fez em nossa vida, daquilo que o Senhor já fez por nós, né? Por isso que nós cantamos: conta as bênçãos, conta quantas são, e ficarás, ou viverás surpreso, né? Daquilo que Deus já fez. Então nós podemos olhar para trás e dizer: Deus foi tão bom, Deus cuidou de mim até aqui, Deus me sustentou, não faltou o pão na minha mesa, não faltou a roupa para vestir. Eles deveriam se lembrar lá do deserto, que Deus sustentou eles por 40 anos, as sandálias não estragavam, a roupa não diminuía nem envelhecia, e o Senhor sustentou eles por 40 anos com carne, com pão, com água potável. Mas eles, desobedientes que eram, recusaram-se a olhar para a história. E então Deus responde a esse povo, meus irmãos. Deus então, recordando, Deus aqui faz uma declaração que eles estão negligenciando o culto, eles deveriam se arrepender, porque eles estavam roubando a Deus, eles questionam a Deus, tá? E agora Deus então responde a esse povo, versos 9 em diante. Verso 9, 8 em diante. Roubará Deus o homem, todavia me roubastes, em que te roubamos nos dízimos nas ofertas, com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós da nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da vossa terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, em resposta então dos pecados deste povo, da quebra de aliança, Deus faz um teste com o povo. O teste consistia no seguinte: Deus disse para eles, em outras palavras, claro: obedeçam a minha aliança, sejam obedientes à minha palavra, tragam-me os dízimos e façam prova de mim. Olha como Deus é maravilhoso. Deus sendo
Deus, diante daquele cenário de desobediência, de mancha no culto, de violação do culto, Deus poderia dizer: vou exterminar todo mundo. Aí eu volto lá, né? Essa é a diferença entre nós e Deus. Deus não faz isso. Deus não extermina alguém porque alguém não quer servir. Deus não fulmina alguém por causa de um pecado, ainda que seja um pecado escabroso. Mas Deus disse para aquele povo: obedeçam a minha aliança, sejam obedientes à minha palavra, tragam meus dízimos e façam provas de mim. Olha que maravilha! Provem, vocês podem me provar, ponham-me à prova. Mas olha que interessante, meus irmãos, Deus não quer uma obediência cega. Não é uma obediência cega que você fecha os olhos e sai aí crendo sem ver. Mas a obediência que Deus quer é na fidelidade a Ele com entendimento. Então Ele nos deixou os seus preceitos para que nós estudemos, para que nós observemos, e então, diante daquilo que aprendemos, nós podemos dizer: eu confio no Senhor, eu confio em Deus. É esse tipo de obediência que Deus quer. Não é algo cego, irracional, sem nenhum conhecimento. Mas Deus diz, por isso que o Senhor fala lá em Oséias, né? Conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, e então vocês me obedecem. Põem-me à prova. Quando o Senhor fala para eles pôr à prova, o que o Senhor está dizendo para aqueles que duvidavam da bondade de Deus, para aqueles que duvidavam da justiça de Deus, para que eles colocassem o Senhor à prova, para verem como o Senhor é bom e como o Senhor podia derramar sobre eles as janelas do céu de tantas bênçãos. Eles deveriam trazer, então, dentro dessa obediência, trazer os seus dízimos, cumprir o que estava na lei, levar isso aos depósitos do templo, e aí o Senhor então os abençoaria muito e muito e muito. Se aquele povo duvidasse que Deus recompensa os justos, como eles estavam pensando, que fizesse o teste para ver, que provasse o Senhor para ver. Mas louvado seja Deus, que enviou o seu Filho, em que nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos crer sem ver. Foi isso que o Senhor disse para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, meus irmãos, podemos fazer prova de Deus ainda hoje, dizendo: Senhor, eu estou aqui te servindo, mas eu quero ser fiel, Senhor, eu quero te obedecer. E a Bíblia diz que, o salmista falando, né, que ele nunca viu um justo mendigando o pão e nem a sua descendência. Ou seja, Deus cuidará de nós, meus irmãos. Deus não promete em nenhum versículo das Escrituras que todos os seus servos serão bilionários. Não há essa promessa, né? Até porque crer no Senhor não é jogar na loteria, ou jogar no tigrinho, ou jogo do bicho, que seja. Não é uma rifa. Deus não promete que todos os crentes que obedecerem a Ele serão bilionários. Não. Mas vocês podem olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus sempre diz que Ele cuidará do órfão, da viúva e do necessitado. Sempre cuidará. Deus sempre levantará alguém, ou vários, ou instituições para cuidar do pobre, do órfão e do necessitado. Deus não desamparará ninguém, ou vai desamparar alguém. Deus não vai desamparar ninguém. Então, precisamos ser obedientes. Deus propõe ao seu povo dois caminhos. A bênção ou a maldição. Vocês escolham que caminho que vocês querem seguir. Vocês querem seguir a bênção? Obedeçam. Me cultuem de verdade. Ofereçam ofertas dignas do ofertado. Entreguem o seu coração no culto e tragam os dízimos à casa do Senhor. Mas se vocês querem a maldição, permaneçam como estão, desobedientes, violando o culto e retendo aquilo que é do Senhor. E para isso, meus irmãos, vale para nós. Que decisão nós queremos tomar nos dias atuais? O Senhor nos exorta também a escolher o caminho da bênção, que é o caminho da vida. A pergunta de Deus hoje ainda é para nós, né? ou ainda é para nós nos dias atuais:
que queremos? A bênção ou a maldição? Se nós queremos a bênção, obedeçamos ao Senhor, cultuemos a Ele como Ele quer ser cultuado. Senão, nós receberemos também o castigo da desobediência ao Senhor. Aplicações, meus irmãos, apenas uma aplicação é suficiente para nós essa noite. Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O verbo utilizado aqui, meus irmãos, na carta aos Hebreus, para adorar a Deus, ou adoremos a Deus aqui, ele vem do grego latrel, né? Só para os irmãos saberem, não precisa ficar preocupado com essa palavra não. Essa palavra aponta para a liturgia. Para a liturgia, essa palavra adoremos, uma das possíveis traduções é liturgia. E o termo liturgia significa também serviço, de um ser humano para o outro, ou de um ser humano para um Deus. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui poderíamos traduzir, que nós servimos ao Senhor, servamos ao Senhor, sejamos agradecidos e assim servamos ao Senhor de modo aceitável. Por isso, meus irmãos, liturgia aqui em Hebreus é referente ao culto, é o sistema religioso, é o sistema de culto. Então, culto não é receber, não é o nosso culto, não é o meu culto, não é o culto desta igreja, mas culto é dar. Quando nós nos reunimos aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, como igreja, para cultuar, nós cultuamos a alguém. Este culto então é dar a Deus a devida honra, o devido louvor e a devida glória. Então, nós precisamos aprender isso, meus irmãos, para que o culto que nós oferecemos a Deus seja de obediência, seja de serviço. Por isso, o mesmo escritor aos Hebreus, no capítulo 13, um capítulo depois, ele vai dizer: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus o quê? Culto ao Senhor. Oferecemos o culto ao Senhor. E então nós precisamos aprender que culto também, se oferecer, é colocar sobre o altar algo, é oferecer algo a alguém, no nosso caso Deus. Então, meus irmãos, mesmo que nós normalmente dizemos ou repetimos, vamos ao culto, ou eu vou ao meu culto, ou o culto hoje eu quero saber que quero cultuar hoje, eu quero que o culto hoje seja uma bênção, mesmo que a gente use expressões desse tipo que não está errado, não estou dizendo que está errado, embora nós precisamos aplicar o certo. Nós precisamos entender que quando nós vamos, o próprio verbo condiciona, você vai a algum lugar para alguma coisa. Então, quando nós vamos à igreja cultuar, nós vamos cultuar a alguém, e este alguém é aquele que pede que nós o cultuemos de verdade, adorando a Ele, servindo de modo aceitável. Qual é esse modo aceitável? Aquilo que Ele prescreveu na sua palavra, aquilo que Ele deixou na sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós devemos cultuar com a nossa melhor oferta a Deus, com a nossa devoção de coração, com toda a atenção, com os ouvidos prontos para ouvir somente a Deus, com os nossos olhos prontos para observarmos a glória de Deus, com os nossos dízimos e ofertas. Enfim, nós devemos cultuar a Deus exatamente como Ele determinou que nós devemos cultuá-lo. O verdadeiro culto a Deus, meus irmãos, é aquele em que a obediência a Deus, por agradá-lo, vem em primeiro lugar. Que nós possamos cultuar a Deus da maneira que Ele quer ser cultuado. Obediência é o que Deus exige de nós.